Amém. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Pode sentar um pouquinho no seu lugar. Estão me chamando de Silvio Santos por causa desse microfoninho aqui na minha camiseta. Amém. Gessi, obrigado. Essa é uma das poucas igrejas que, quando eu estou nela, eu me sinto como se eu estivesse na minha própria casa. Amém? Eu fico muito feliz de estar aqui. Pena que o pastor me convida pouco. E quando eu tenho uma estratégia de ficar do lado deles, eu tenho que convidar ele para ir lá pregar. Entendeu ou não? Não é que eu gosto de ver ele pregar, não, é estratégia. É porque ele tem que ir para minha casa e ficar lá uns 4 dias, vocês não ficam bravos com ele viajando, entendeu? E por esses dias nós estamos agendando para ele ir lá. Não sei fazer o quê, mas vai pregar lá uns dias lá e ficar comigo em casa batendo papo. O Juninho e a Jaque são mais que irmãos para mim, são meus amigos, né? Eu sempre digo que eu tenho o Júnior, o pastor de vocês, e a Jaque como uma referência de alguém que teme a Deus. Eu falo isso na casa, na mesa dele. Eu me lembro que quando eu me converti, eu olhava para o Juninho e eu falava assim: eu quero ser igual a ele. O temor que o pastor Júnior tem é algo que chama a minha atenção. Eu cresci, e digo que eu cresci na fé, e nós tínhamos até um dia que nós nos reuníamos quando eu morava aqui, e toda vez que eu tive na casa deles, a única lembrança que eu tenho, fora os nossos assuntos, é dele louvando ao Senhor, a vida inteira, tomando banho, lavando louça. Tinha dia que eu chegava na porta da casa dele para chamá-lo, eu escutava ele cantando de dentro de casa. Ele não cantava para dizer que cantava. Ele cantava porque tem um louvor dentro dele. E a Jaque, eu sempre cito ela nas nossas mensagens, na nossa igreja, como uma missionária que eu conheci de perto. E quando a gente fala de missionário, a gente sempre pensa que é alguém que está na África. Mas a impressão que eu tenho, a visão que eu tenho da Jaque, da sua pastora, é de uma missionária, de alguém que quando sai para a rua, tem facilidade de falar do amor de Deus. E eu, quando digo isso, eu digo para me justificar de uma chatice que eu tenho de querer estar tanto ao lado deles. Porque eu fico: ô Juninho, tu vai estar em casa amanhã? Eu vou estar em Santos. É um casal que eu tenho a alegria de estar na casa. Dá para sentir a presença de Deus no lar do Júnior e da Jaque. Amém? E por isso que eu me sinto à vontade aqui, me sinto feliz de estar aqui. A Débora, minha esposa, está chegando aí. Eu disse para ela chegar depois,
para não ofuscar o brilho das irmãs da igreja. Porque se ela chega primeiro, as irmãs já ficam meio tímidas por causa da sua beleza. Aí eu sempre digo para ela: amor, chega por último, fica lá atrás como quem não quer nada, vai se enturmando aos poucos, que se você chegar de repente assim, de cara, não é muito agradável. Amém? Então, quando ela chegar, vocês já sabem, dá uma disfarçada, como quem não quer nada, ok? É minha esposa, a mulher da minha mocidade, a mulher que está comigo há 17 anos, mãe das minhas 3 filhas que estão aí. Uma vai chegar e 2 já estão aí. Essa é a minha apresentação. Tá bom? Agora vamos ao que interessa mais ainda. Abra sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, no capítulo de número 1. Queria deixar uma sugestão para que o Tiago deixasse a barba igual a do Rodrigo. Que o Rodrigo está mais bonito que você com essa barba dele. Viu, Rodrigo? Está mais bonito que o Tiago hoje. Incomparavelmente. A Sueli não concorda muito, mas nós que estamos de fora, que é meio parecidão, não é, Davi? Não está mais bonito? Tá, não tá? Então são 2 já, viu? 2 votos a 1 da Sueli. Amém? Filipenses capítulo 1. Nós vamos falar sobre as marcas de um encontro com Deus. Filipenses capítulo 1, a partir do verso 19. Qual é seu nome? Luana. Luana, nossa assistente. Não sei se a tradução é a mesma, mas vamos lá. Todo mundo achou? Ela chegou. Disfarce. Senta aí no fundo, amor. King James. Filipenses 1, 19 diz assim: essa é minha doce Carol, na passarela. Olha para cá, vocês. Amém. Vamos voltar aqui ao texto. Paulo escreveu assim: estou certo de que o que se passou comigo resultará em libertação para mim, graças às vossas súplicas e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo com ansiedade e grande esperança que em nada serei decepcionado. Olha um minutinho aqui para mim. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: estou preso. Ele está escrevendo uma carta. Estou preso, mas sei que vocês estão orando por mim. E eu sei que a oração de vocês vai resultar, por mim, libertação. E eu estou aguardando com ansiedade e grande esperança que eu não serei decepcionado. Olha isso aqui.
Eu estou preso, mas eu não vou ser decepcionado pelo fato de estar passando pelo que estou passando. Lembra de quando Isaías escreveu o capítulo 53? E ele lança uma profecia dizendo: ele falando para Jesus, tu verás o fruto do teu penoso trabalho e se alegrará. Em outras palavras, Isaías estava dizendo o seguinte, Felipe: a sua morte na cruz resultará em muitas almas para Deus. Quando é assim, a gente diz aleluia. E Paulo agora está na prisão, guardadas suas proporções, mandando uma carta para a igreja de Filipos dizendo: olha, eu estou aqui preso, mas eu estou em paz. Eu sei que tudo que eu estou passando aqui tem um propósito eterno. Vai valer a pena. Aí ele diz: em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo. Isso aqui é pesado demais para nós. Cuidado com isso aqui. Cuidado com as orações que você faz. Essa oração é de alguém que está dizendo: se eu estou preso, se eu estou passando por um período de vergonha, é para que o Cristo seja engrandecido através da minha dor. Seja durante a vida, ou mesmo na hora da morte. Porque para mim, o viver é Cristo. Eu não tenho mais outro propósito a não ser viver para Ele. E o morrer, para mim, é lucro. Caso continue vivendo no corpo, certamente apreciarei o fruto do meu trabalho. Escute, se eu continuar vivo, em outras palavras, Paulo está dizendo assim: pode ser que eu morra. Talvez nós hoje aqui não entendamos o que está acontecendo. Só que quando você lê, por exemplo, Atos 12, você vai ver que Tiago já tinha sido morto ao fio da espada, e Pedro agora está preso, provavelmente para morrer também. Não era uma perseguição religiosa qualquer, como nós enfrentamos hoje. Concorda comigo? Não era uma perseguição qualquer. Nós estamos falando de homens que morreram por causa do Evangelho. E essa declaração de Paulo, se você lê ela no Espírito, Paulo está dizendo: olha, pode ser que eu seja livre, mas pode ser que eu morra. E tanto faz, se eu estiver vivo,
é necessário que Cristo seja glorificado no meu corpo. Mas se eu vier a morrer, tá tudo bem para mim, porque eu morrer, para mim, é lucro. Aí ele diz assim: caso eu continue vivendo nesse corpo, certamente apreciarei o fruto do meu labor. Deixa eu lhe falar uma coisa. Labuta é diferente de trabalho. Trabalho trabalha por necessidade. Labuta se trabalha por propósito. Então Paulo está dizendo: eu tenho muita alegria no que eu faço. Tem uma frase que eu não sei de quem é e nem onde está, que diz que quem trabalha por propósito não precisa trabalhar. É alguma coisa assim. Eu quero falar nas minhas palavras. Você sabe o que eu estou falando? Alguém sabe? Já ouviu essa frase? Quem vive por propósito nunca mais vai precisar trabalhar. É uma frase de coach, alguma coisa assim. Mas é a verdade. E Paulo, Luana, né? E Paulo, Luana, ele está dizendo o seguinte: eu estou preso. Só que eu sei que vocês estão firmes em Deus. E se vocês estão firmes em Deus, está valendo a pena tudo que eu estou passando. Então eu vou apreciar o fruto do meu labor. Aí vem a declaração de quem um dia foi levado ao terceiro céu. Mas já não sei o que escolher. Preste atenção no próximo versículo. Eu me sinto conclamado. Conclamado é alguém que está recebendo um clamor de todos os lados. Está entendendo isso aqui? Ele está dizendo: eu estou me sentindo pressionado por dois sentimentos. Desejo partir e estar com Cristo, que ninguém é bobo, que é infinitamente melhor, mas eu entendo que por vossa causa é mais necessário que eu permaneça vivo no corpo. Sabe qual é o nome disso? Clareza de propósito. Um homem que tem clareza de propósito, ninguém o tira de lá. Atos 16 diz que a prisão se abriu, lembra, perto da meia-noite? É Atos 16, é isso? Lembra disso? Sabe o que aconteceu quando a prisão se abriu, Felipe? Paulo não foi embora da prisão, porque ele tinha clareza de propósito do que ele estava fazendo ali, Fábio. Ele sabia que aquela ida para a prisão não era em vão. E a Bíblia diz que a prisão se abre e ele permanece ali. E a Bíblia diz que o carcereiro está desesperado, querendo tirar a própria vida, porque agora o bicho pegou para o lado dele, deixou os prisioneiros fugirem. E a Bíblia diz que Paulo prega para aquele homem e a família dele são salvas. Clareza de propósito. Então ele diz: eu entendo que por vossa causa é mais necessário que eu permaneça no corpo. Eu vou ler até o 27. Portanto, imbuído desta confiança, eu creio que vou permanecer e continuar com todos vocês para o vosso progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, uma vez mais o vosso louvor
e glória em Cristo Jesus transborde por minha causa. E por fim ele diz, portanto, o portanto é por minha conta. Ele diz assim, portanto, faz o seguinte. Aí fica um recado pastoral para a igreja de Filipos, dizendo, portanto, se comportem, portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo. O Evangelho não pode ser de palavras. O Evangelho, a fé, ela tem que ser comportamental. Quando Deus disse para Abraão, sai da tua casa, Abraão não perguntou para onde iria. Ele simplesmente creu e teve uma decisão de obediência porque tinha fé. A nossa fé, escute isso, a nossa fé não pode se limitar em palavras. É por isso que a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Porque se você tem fé, mas não se comporta como alguém que tem fé, sua fé e a minha fé são mortas. Então ele está dando um recado para a igreja. Escute, vou te ajudar a entender. Simplificando o texto, Paulo está dizendo assim, irmã Irene, não faça com que tudo isso que eu estou passando e o que Jesus fez por vocês na cruz seja em vão. Não permita, não despreze, não negligencie, não faça pouco caso do que está acontecendo em seu favor. Não despreze a cruz. Não despreze o que eu estou passando no corpo por causa do Evangelho. Não despreze o que Jesus fez por nós naquela cruz. A ponto de um bandido, eu tenho para mim, não que Jesus precisasse disso, não é isso. Mas eu tenho para mim, que quando Dimas, o ladrão do lado direito de Jesus, olha para Jesus e reconhece Jesus como Salvador, foi o primeiro sinal. Repito, não que ele precisasse disso, mas na minha cabeça, eu tenho para mim, que quando aquele bandido reconhece que Jesus é o Salvador da sua vida, começa ali, no coração de Jesus, um sentimento. E uma profecia que eu citei agora atrás, de que estava valendo a pena o que ele estava passando na cruz. Você consegue, Tiago, entender isso? Ele crucificado, olhando para o ladrão, dizendo, me salva, eu estou vendo uma coroa de espinho, mas eu sei que tu é o rei, tu está sendo morto como maldito, mas sei que tu é o rei, eu reconheço que tu é o meu Salvador. Eu acredito que Jesus olhou e disse, se cumpriu o que disse Isaías, tu verás o fruto do teu penoso trabalho e tu se alegrarás. Portai-vos como cidadãos
digno do Evangelho de Cristo. Sabe qual é o nosso problema? Desculpe, mas a gente acha que quem depende de nós é o Evangelho. Muitas vezes as pessoas se comportam como se a ausência delas fosse impedir o Evangelho de crescer ou de andar. E na verdade, quando o autor aos Hebreus escreve sobre os heróis da fé, sabe o que ele diz? Que o mundo não foi digno desses homens. Homens que fecharam a boca do leão pela fé. Homens que andaram na fornalha de fogo, porque se comportavam como homens dignos do Evangelho. Moisés, a Bíblia diz que ele não aceitou ser chamado filho da filha de Faraó, o maior rei da época, o cara com mais visualizações no Instagram da época, o homem mais rico da época. Ele disse: não, essa mulher não é minha mãe. Sabe por que ele não aceitava o título de filho da filha do Faraó? Porque tinha sua esperança em Cristo. Pastor, o senhor está dizendo que Moisés viu Cristo? Viu. Eu vou mais além. Vou deixar um desafio aqui, lição de casa. Leia Jó 16, 19. Quer ler agora? Vamos ler junto? Pode ser? Ô, minha irmã, estou babando aqui. Não sai daí não, Luana, mas coloca. Luana, pelo amor de Deus. Cadê o Thales? Thales está em São Paulo. 19. Só falta eu errar o versículo aqui. 16, 19. Calma, Luana. Sabe quem falou isso aí? Não foi Pedro que comeu na mesa com Jesus. Sabe quem falou isso aí? Não foi Lucas que escreveu sobre Jesus. Foi Jó. Jó, 2.500 anos aproximadamente antes de Cristo. Olha o que ele escreveu. Neste exato momento, lá no céu, está a minha. Quem foi que disse isso? Tá meio bro. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse isso? Irmão, quem foi que disse isso? Jó, irmão Toninho. Jó. Olha o que ele disse. Nesse exato momento. Para quem que ele está falando? Para os 3 amigos que estavam acusando ele de pecado, lembra? Quem lembra? Olha o que ele fala para os amigos. Nesse exato momento, lá no céu, está a minha testemunha. O que é uma testemunha? É alguém que vai na sala do juiz em seu favor. É ou não é? É alguém que conhece você, sabe da sua inocência e vai lá por causa de você. Sim ou não? Então ele diz, primeiro, eu tenho uma testemunha no céu. Na terra não precisa, mas no céu eu tenho uma.
Quando é assim, a gente diz aleluia. Segundo, e lá nas alturas está o meu fiador. Quem é o fiador? É o cara que paga a conta quando eu não pago. Tá entendendo? Eu vou comprar um carro e o meu nome tá com o score baixo. Aí a loja fala: você não tem um fiador? Eu digo: tenho, meu cunhado. Viu, Davi? Tá ao vivo? Não? Manda para ele esse corte depois. Aí o Davi diz: não, mas pode vender o carro para ele, que se ele não pagar, esse é o fiador. Então Jó está dizendo: eu tenho uma testemunha, e além de uma testemunha, eu tenho um fiador. Se eu não der conta do recado, lá no céu tem alguém que dá. Aí olha o que diz o verso 20. Os meus próprios amigos zombam do meu estado. E os meus olhos se desfazem em lágrima diante de Deus. Contudo, aquele que intercede por mim, o intercessor. Rodrigo, ele viu, primeiro, o que ele viu? Uma testemunha. Segundo, o que ele viu lá no céu? Um fiador. O que ele viu depois do fiador? Um intercessor. Intercessão é aquele que se coloca entre uma causa. No vulgo gospel, é aquele que se coloca na brecha. Você já viu alguém que fala: tô na brecha por você? É o intercessor. Agora ele tem mais uma coisa lá no céu: um defensor. O que você está buscando aqui na terra, que você não está encontrando? Fique em paz. Olha o que você tem no céu: alguém que defende a minha causa diante da presença de Deus. Não é Deus, quem é? Falou com dúvida. Não é Deus. A quem que ele está se referindo? Com a disposição fraterna. Quinto, de um verdadeiro. Quem é o seu amigo? Quem é o seu amigo? Quem é que intercede por você? Quem é o seu fiador? Quem é o seu fiador? Quem é o seu intercessor? E por que você está frustrado com as pessoas aqui na terra? Você e Jesus? Maioria. Amém? Volta lá em Filipenses 1:27 para nós encerrarmos. Então, não despreze isso. Se portem como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo, para que dessa forma, quer eu vá. Você já viu que ele sempre está dizendo assim: pode ser que eu não vá? Pode ser que eu morra aqui? E vos veja, quer tão somente ouça a vosso respeito em minha ausência, tenha eu conhecimento de que vocês permaneceram firmes num só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica. Irmãos, lá em Pilar do Sul, nós estamos numa série de mensagens falando sobre transformação. Nós falamos o mês inteiro de março sobre encontros de homens e mulheres com Jesus que tiveram suas vidas transformadas. Semana passada eu falei de Isaías, que reconheceu o seu pecado, foi tocado com uma brasa viva do altar, parou de falar ai de ti e começou a falar ai de mim, porque viu o Senhor. Falei sobre encontros como
da mulher samaritana, que tinha uma vida vazia, insaciável, e depois de encontrar Jesus se tornou uma missionária. Falamos do endemoniado de Genezaré, que morava num cemitério, e depois de ter tido um encontro com Jesus, habitava na vida dele uma legião de demônios, cerca de 5 a 7 mil demônios. Qual era o seu apelido? Endemoniado de Genezaré. Morava num cemitério, acorrentado, quebravam-se as correntes, de tão forte a possessão daquele homem. E estamos ainda nessa série, hoje é o último dia, tem uma pastora pregando lá. E hoje eu queria falar, em 5 minutos, 10 minutos eu encerro, sobre as marcas de um encontro. E eu trouxe para você um homem que teve um encontro não tão simples como o nosso encontro. Eu não sei como que foi o seu encontro com Deus, mas a Bíblia diz que Paulo, ele ouviu a voz de Jesus do céu. Não foi um encontro tão comum, concordo, mas foi um encontro. E depois deste encontro, Paulo começa a pregar o Evangelho de Cristo, debaixo de muita suspeita, porque até então ele era um perseguidor da igreja. Mas a verdade é que ele até pensou em desistir, mas tendo alguém do seu lado, Barnabé, filho da consolação, que insistiu na vida de Paulo, e discipulou Paulo, e colocou Paulo no seu propósito. A verdade é que Paulo se tornou um grande apóstolo, um grande evangelista, um grande homem de Deus. E por isso que eu citei esse texto. Porque esse texto tem declarações de alguém que teve um encontro com Cristo, e que eu acredito que esse mesmo Cristo que encontrou com Paulo, nos encontrou também. E que aquilo que ele fez através de Paulo, ele quer fazer através da nossa vida também. E os lugares que Paulo não pôde ir, o Senhor pode nos levar. Diga aleluia. E a primeira marca deste encontro, eu anotei aqui das 4 coisas que eu vou dizer para você. A primeira marca, Luana, deste encontro de Paulo com Cristo, é que algumas coisas na terra começam a perder o seu valor. É bom ter um carro zero? É, mas não é tudo. É bom viajar às nações a passeio? É, mas não é tudo. É bom ter dinheiro na conta? É, mas não é tudo. Entenda uma coisa: quando nós temos um encontro com Deus, de verdade, algumas coisas na terra passam a se tornar insignificantes, perdem a graça. Eu era menino, eu olhava um carro da minha época, um Escort XR3 conversível, quem lembra? Só os de 40 para cima. Você lembra? Quando saiu o Escort XR3 conversível, escreva lá no Google
Lembra, Toninho? Tinha o amarelo, o vermelho e o branco. Era o sonho de todo mundo. Hoje, para você ter um desse, alguém tem que lhe pagar para te dar. Eu só aceito se alguém me der junto com ele 10 mil reais. As coisas perdem o valor. As casas que antigamente tinham aquelas portas de madeira maciça, hoje tu já viu o tamanho das portas que tem agora? Para tu limpar ela, tu tem que contratar um guindaste. A porta dos famosos agora, 7. Quanto maior a porta, parece que é maior o poder, não sei como funciona. As coisas vão ficando para trás. Eu não sei qual é o carro do momento agora, Corolla, sei lá. Mas alguém que teve um encontro com a graça, alguém que teve um encontro com a eternidade, alguém que viu Jesus face a face, não é mais qualquer coisa que lhe chama atenção. Parece até soberba. Desculpa, parece até que você se torna um homem soberbo. Quando você diz, é bonito, mas não sei, você entende isso? Não tira não sei nem explicar. É bonito ter uma casa linda, uma mansão dentro de um condomínio, mas eu sou tão feliz na casa que eu moro. Quando eu olho na TV, a Gisele Bündchen ou Bündchen, sei lá se é praia, a Gisele lá, é bonita? Mas eu sou tão feliz com a esposa que eu tenho. É isso. Algumas coisas vão perdendo valor. E Paulo chegou a dizer o seguinte, olha, eu estou sendo conclamado por todos os lados, porque eu não queria mais estar aqui. É sobre isso. Paulo disse, eu não tenho mais vontade de estar aqui. Eu só ainda estou. Porque estou vendo pessoas se convertendo. Porque caso contrário, isso tudo para mim já é como nada. Paulo dizia assim, olha, se é por mérito, sou judeu, circuncidado ao 8º dia, estudei nos pés de Gamaliel, tenho todos os pré-requisitos para ser um cara doutorado. Se fosse nos dias de hoje, Paulo seria o PhD em teologia na Harvard. Mas quando ele encontra Jesus, ele diz, mas tudo que eu sei é como esterco. Quem está entendendo isso? É por isso que Paulo dizia, cara, o que mais importa? Para Paulo, tanto faz ter um violão daquele de 10 mil reais. E eu sei que para um músico isso tem um grande valor. Mas Paulo pregava tanto, sem microfone, sem violão, sem nada, que alguém que estava na galeria assistindo o culto caía. Olha que culto interessante. Morria. Aí ele ia lá no cara. Aí alguém dizia, Paulo morreu. Ele falava, calma. Em nome de Jesus ressuscita. Está escrito. Aí o cara ressuscitava e voltava para o culto. Então tanto faz. Tanto faz se tem 1000 seguidores no Instagram com um cara que teve encontro com Cristo. Ah, mas é meu trabalho, amém. Eu quero que você tenha 1 milhão de seguidores, mas eu quero que você tenha uma curtida do céu.
Porque não adianta ter 1 milhão de seguidores e não ter uma curtida do céu. A primeira marca que eu anotei de alguém que teve um encontro com Cristo é que tanto faz se o dinheiro está na conta ou não está. Lembra daquele versículo fantástico que todo mundo prega? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos ler o 12. O 4:12. Aprendi a passar fome. Põe lá. Filipenses 4:12. Se não for o 12, é o 11. Se não for o 11, é o 13, Luana. Se vira aí. Filipenses é o mesmo texto. Sei bem o que é passar necessidade. Sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar. Na prisão, no Beto Carreiro. Nós estamos concorrendo? Não? O Beto Carreiro? Dá tempo ainda? Dá? Espera por mim. Aprendi o mistério de viver feliz. E em qualquer situação. Olha a marca de um encontro com Cristo. Tanto faz. Desculpa. Olhe para mim. Mas isso é real. Existe. Esse lugar existe. É acessível. Estar feliz em todo e qualquer lugar não é só para Paulo. É para quem teve um encontro com Cristo. Esteja bem alimentado. Você já viu que tem gente que fica mal-humorado com fome? Fora eu, você conhece alguém? O Tiago foi caguetada. Eu aprendi. Esteja bem alimentado. Ou com fome. Fartura ou privação. Aí vem o texto que a gente sempre cita. Aquelas frases de efeito. Olha lá, tudo posso. Eu tudo posso. Ele está dizendo, eu posso passar fome com ele. Eu posso ser abandonado com ele. Eu posso estar preso com ele. Eu tive um encontro com ele. Eu sei quem ele é. Eu sei por que ele me chamou. Primeira característica de alguém que teve um encontro com Cristo. As coisas perdem o valor. Segundo, você entende o seu significado. Escute, Paulo estava dizendo assim, olha, eu queria estar lá, é infinitamente melhor, mas se for por causa de vocês, é bom que eu fique aqui. Clareza de propósito. Existe, e se alguém souber me explique, mas existe um estudo científico que diz que os homens mais felizes da Terra são aqueles que são úteis para uma outra pessoa. Eu não acredito no evangelho que acontece em nós se ele não estiver acontecendo através de nós. Por isso que Jesus diz que a árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Não é sobre você apenas. É sobre o que Ele quer fazer através de você. É o talento que Ele te deu. É o dom que Ele te deu. É o encargo que Ele confiou em tuas mãos. Terceiro, faz você olhar para o outro e encontrar no outro o seu propósito de vida. Pedro, quem que o povo por aí diz que eu sou? Aí Pedro diz, alguns dizem que tu é Elias, Mateus 16. Outros dizem que tu é Jeremias, ou algum profeta qualquer por aí. Tá, Pedro, e você quem é? Diz que eu sou. Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pois bem, Pedro,
Quem te revelou isso não foi carne ou sangue, foi meu Pai que está no céu. Portanto, eu te digo, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta declaração, sobre esta pedra, sobre este fundamento, sobre esta revelação, sobre o entendimento que você teve, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, Pedro falou, tu és Pedro. Porque você só sabe, escute, você só sabe quem você é, quando você entende quem Ele é. Amém? E por último, eu anotei aqui, que a marca de alguém que teve um encontro com o Cristo, é o comportamento que ele passa a ter. A Bíblia diz no Salmo 29, que assim como a água reflete o rosto, a atitude do homem revela quem ele é. Jeremias 17, 10, diz que Deus sonda e esquadrinha o coração do homem, a fim de entender o que se passa dentro de cada um, segundo as suas atitudes. As nossas atitudes, elas denunciam quem nós somos. Nós não precisamos, escute, dizer para Deus que nós o amamos. As nossas atitudes dizem. Nós não precisamos falar para Deus que estamos dispostos a dar a vida pelo Evangelho. O nosso dia a dia diz se nós estamos dispostos ou não. Todo homem que tem um encontro com Deus, ele precisa ter uma atitude de alguém que teve um encontro com Deus. Hoje de manhã, eu ministrei sobre a vida de Jacó, cansado daquela vida longe de Deus. Ele tem um encontro com Deus no Val de Jaboque, e a Bíblia diz que ele volta mancando do encontro. E a conclusão é que todo mundo que tem um encontro com Deus tem que mudar a sua maneira de andar. Jacó passou a andar diferente depois que teve um encontro com Deus. Então, qual é o clamor de Deus nessa noite? É que nós nos comportemos com dignidade, com seriedade. Escuta, eu não vim dar bronca em vocês, longe de mim, mas a gente não precisa ficar anunciando, por exemplo, que quarta tem culto. Vocês concordam comigo? Precisa ter ali, eu não sei se tem aqui, na minha tem, jogue o copo no lixo, aqui tem, não precisa. Precisa. Seja honesto comigo. O que se faz depois que bebe copo num copo descartado, bebe água no copo descartado? Hoje de manhã, eu falei de um repórter que saiu aqui do Brasil, e se não me falha a memória, ele foi na Suíça, ou na Suécia, e chegou lá, Tiago, tinham vários guichês, para que você pudesse comprar o seu bilhete e andar de metrô. E lá no final dos guichês, tinha um guichê para quem não tinha dinheiro. Aí o repórter foi num guichê e disse, moça, e se alguém tiver dinheiro, passar por aquele guichê? Aí ela disse assim para ele, por que alguém faria isso? Porque aquilo que parece para nós honestidade, um orgulho, eu tenho orgulho de ser honesto. Para eles, para muitos,
É estilo de vida. Estilo de vida. Ela falou para ele, viu? Por que alguém que tem dinheiro vai passar onde não tem? Se é para quem não tem. Aqui, graças a Deus, não. Mas é capaz da gente estar com dinheiro no bolso, passar na que não precisa de dinheiro e querer no culto dar um testemunho. Fala, pastor, eu tinha delão, passei, fiquei com delão no bolso. Na minha igreja não testemunha. Um menino achou um celular outro dia na avenida. Eu estava trabalhando, alguns 5 anos atrás, eu estava no computador. Ele chegou, eu tinha batizado ele. Aí ele chegou, me mostrou o celular, Luana, e disse, pastor, olha aqui. Eu estava precisando de um celular, achei aqui na frente da farmácia. Eu falei, mas como assim? Ele falou, foi um cara que passou de moto, a hora que ele pulou, o celular caiu. Ó, eu falei, infeliz, perdão, não falei isso. Falei, amigo, você vai pegar o seu Facebook e você vai escrever bem grandão, em letra maiúscula. Você que passou de moto aqui na lombada e perdeu um celular fulano de tal, o seu celular está aqui na farmácia. Como assim? É comportamental. Sou crente, mas não sou bobo. Mexeu comigo, eu viro a mão. Não é mais assim. Apanhou de um lado, vira o outro. Esqueceu. Está precisando ler o Sermão da Montanha, cara. Fui injustiçado, pastor, vou pôr na justiça. Minha empresa. E vou dar testemunho depois. Na minha igreja, não. Você vai tentar conversar com o teu patrão e falar, me paga, você precisa me pagar. Eu trabalhei, eu quero o meu direito. Mas para a justiça você não precisa ir. Como é que você vai falar de Jesus para um cara que tu colocou na justiça depois? Casos e casos. Mas na maioria das vezes não precisa. Aí a gente está dentro da igreja, aceitou Jesus, teve um encontro com Deus, batizou, está tomando Santa Ceia e se comportando como alguém que não é digno do Evangelho de Cristo. Hoje eu pedi um negócio para aqueles que me ouviam pela manhã. Eu falei sobre o encontro de Jacó com Deus e de alguém que teve um encontro e saiu andando diferente. Eu quero lhe pedir um favor. Se for preciso, saia daqui mancando essa noite. Vocês aprontaram? É peça teatral? Ah, é? Olhe para mim aqui. Olhe para mim, eu vou encerrar. Saia daqui andando como alguém que verdadeiramente teve um encontro com Jesus Cristo. Paulo foi o homem que mais demorou na Bíblia para se batizar. 3 dias. Se você não batizou ainda, você precisa se batizar. Eu vou falar. Se você não casou ainda, precisa se casar. Se você não perdoou quem te magoou ainda, você precisa perdoar. Se você está que nem o irmão do filho pródigo, triste porque o irmão voltou, você precisa se arrepender. Você precisa ficar feliz que o teu irmão voltou. Você precisa ter uma atitude. Eu preciso ter uma atitude, irmã Irene, de alguém que verdadeiramente teve um encontro com Jesus. Amém? Vamos orar por isso? Vamos pedir força ao Senhor? Fique de pé no seu lugar.